6, certo? Acompanhe na sua Bíblia, ok? Acompanhe na sua Bíblia para você seguir comigo a linha de raciocínio que a palavra de Deus vai nos mostrar. Amém? A palavra de Deus diz assim, vamos fazer a leitura da Bíblia. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas, isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório, por meio da fé pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Verso 26, para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém? Vamos orar, vamos pedir para que Deus nos abençoe. Querido Deus, nesse momento pedimos a sua graça para estudarmos a sua palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor me ajude para que eu possa ensinar os meus irmãos, ensinar aqueles que estão me ouvindo nesse momento, para que a nossa fé seja edificada. Em nome de Jesus Cristo, é isso que eu te peço, Senhor. Dê-nos entendimento da tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, pessoal, vamos começar o nosso estudo fazendo uma breve reflexão aqui, certo? Vamos pensar por um momento, certo? Vamos pensar por um momento. Imagine que você está num julgamento, certo? Onde você é o réu, certo? Você é o réu. E todas as provas, absolutamente todas as provas, mostram que você é culpado de um crime terrível, um crime gravíssimo, certo? E você vai tentar apresentar uma defesa, amém? Você vai tentar apresentar uma defesa, só que as provas são contrárias a você, certo? As provas vão dizer que você é culpado e a sua defesa não vai servir de nada, certo? Não vai servir de nada. Por quê? Porque as provas, elas são contrárias a você. As provas condenam você. Pois é desse modo que a Bíblia nos descreve. É dessa maneira que a Bíblia nos descreve. Somos pecadores, culpados e sem defesa diante de um Deus santo e justo, certo? É o que Paulo nos mostra desde o começo da carta aos Romanos, que todos os seres humanos, de todas as raças e classes sociais, de todas as culturas e crenças, religiosos e ateus, sem exceção alguma, são pecadores, culpados, indesculpáveis e sem defesa alguma diante de Deus, certo? Sem um raiozinho de esperança. Esse é o quadro terrível da situação da raça humana que Paulo vai descrever do capítulo 1, versículo 18, até o capítulo 3, versículo 20. Amém? Se você puder ler esse trecho na sua casa, você vai entender o que eu estou falando, certo? Paulo vai descrever a situação da raça humana do capítulo 1, 18, ao capítulo 3, versículo 20. Amém? Certo? Mas talvez você pense que o que eu estou dizendo seja um exagero, que não é bem assim, mas não, eu gostaria que você focasse nessas palavras aqui, certo? Nessas palavras que o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer. Olha, por exemplo, no capítulo 3, versículo 9, diz assim, olha, todos, final do verso 9 diz assim, todos, grave bem essa palavra, todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. Verso 10, não há um justo, certo? Não há um justo, nenhum sequer. Ok? Então é isso que a palavra de Deus vai dizer.
sobre a situação do ser humano. E é interessante que ela fala que não há um justo, certo? Nenhum sequer. E é interessante que ser justo na Bíblia, pessoal, é ser perfeito segundo o padrão de Deus. É obedecer perfeitamente os mandamentos de Deus sem tropeçar uma única vez. Durante toda a sua vida você não pode tropeçar uma única vez. Mas não somente isso. Ser justo é também ser sem pecado em todos os sentidos. Amém? É ser justo, é ser sem pecado em todos os sentidos. Isso inclui ter a motivação perfeita e santa que Deus exige para se guardar seus mandamentos. E isso nós não temos. Por quê? Porque nós somos seres decaídos e todas as nossas inclinações naturais nos conduzem ao erro. Certo? O que Paulo está nos ensinando é que não importa quem sejamos ou o que façamos, nós estamos numa situação terrível diante de Deus, numa situação de desespero. Por quê? Porque nós estamos infinitamente abaixo do padrão moral que Deus exige de nós. Um padrão de perfeição. Fracassamos em cumprir os seus padrões morais, pois há um desvio dentro de nós que nos impede de fazer o que é certo aos olhos de Deus. Amém? E que padrão é esse, pessoal? Certo? Esse padrão que eu me refiro é a sua lei. Amém? É a sua lei. Nós quebramos constantemente a lei de Deus. Amém? Nós quebramos constantemente a lei de Deus. Isso é fato. Nós podemos negar. O ser humano pode negar todas as doutrinas da Bíblia. A única que ele não pode negar é a doutrina do pecado. Porque essa doutrina, essa verdade, nós vivemos na nossa prática. Nós vivemos no nosso dia a dia. Nós quebramos a lei de Deus constantemente. Vou pegar uma única lei, certo? Que é a lei da mentira. De não dizer falso testemunho, de não mentir. Nós quebramos essa lei constantemente. E por isso, nós merecemos a condenação eterna. E essa é a má notícia. Essa é uma terrível notícia para a gente. Por quê? Porque nós somos pecadores. Mas diante dessa situação terrível, diante dessa terrível notícia, Paulo vem e anuncia as boas novas. O evangelho que justifica pecadores. Amém? Então a minha intenção, pessoal, essa noite é lhes ensinar como nos tornamos justos diante de Deus, ou como um Deus santo e justo pode declarar pecadores culpados como eu e você. Amém? Com isso eu gostaria de destacar 3 pontos aqui com vocês. Certo? 3 pontos. Estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Estão conseguindo me entender? Quem estiver me acompanhando aí. Tá? O primeiro ponto que eu gostaria de destacar é sobre a justiça de Deus. Paulo, ele vai dizer nos versículos 21 a 23, diz assim: mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, atestada pela lei e pelos profetas. Isto é, a justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, pois não há distinção, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Amém? Vamos considerar alguns pontos aqui no que Paulo acabou de dizer, certo? Acompanhe comigo na sua palavra de Deus. Primeiro, do capítulo 1, verso 18 ao capítulo 3, verso 20, nós aprendemos que o ser humano, o homem está sem esperança nenhuma. Amém? O homem está sem esperança nenhuma. Guarde isso, certo? Por causa do pecado, não há esperança para o ser humano. É isso que Paulo está nos ensinando do capítulo 1, verso 18 ao 3, 20, porque todos são pecadores. Mas diante desse pano de fundo, certo? Paulo ele diz, mas, certo? Ele vai dizer, mas, agora, né? E glória a Deus pelos seus mais, certo? Glória a Deus pelos seus mais, pelos mais da sua palavra, certo? Em meio a essa situação terrível, a justiça de Deus se manifestou, certo? Paulo começa dizendo que a justiça
que Deus ele aplica em nós, que Deus justifica pecadores, vem dele mesmo. É a justiça pela qual o Deus justo vai declarar justos pecadores que o ofenderam. Essa justiça, diz Paulo, sem a lei, ela se manifestou sem a lei, ou seja, não é pela obediência à lei que nós fomos salvos, nunca será, pois nós não conseguimos cumpri-la perfeitamente, certo? Essa justiça, o versículo 21, diz que foi atestada pela lei e pelos profetas, certo? Pela lei e pelos profetas, que é uma referência ao Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Deus já havia dito pelos seus servos, os profetas, e através da sua lei, que ele iria justificar pecadores, iria declarar pecadores justos. E que justiça é essa? Verso 22. A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Certo? Paulo está ensinando que essa justiça que vem de Deus, e ele aplica em nós por meio de Cristo, é para todo o que crê, certo? Nós recebemos pela fé somente. Isso quer dizer, pessoal, que não é pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer, não é se nós vamos muito ou pouco ao culto, não é se sentimos um arrepio na hora do louvor, não é se nós vamos à frente a aceitar Jesus, ou se nós fazemos o bem, ou se conhecemos muito ou pouco a nossa Bíblia, embora essas coisas sejam boas, mas a salvação, a justificação do pecado se encontra única e exclusivamente na pessoa e na obra de Jesus Cristo. E essa salvação nós recebemos, diz o texto, somente por meio da fé em Jesus. Mas antes de tudo, eu gostaria de fazer uma consideração sobre fé aqui. Algumas considerações sobre fé, certo? Eu gostaria que você guardasse isso com você. Amém? A fé que salva, a fé salvadora, ela não é pensamento positivo. Não é crer que tudo vai dar certo, que Deus vai fazer o que eu quero. Amém? Não é isso. Nem mesmo a fé é a base da nossa salvação. Mas ela é o meio, ela é o instrumento que Deus estabeleceu para nos justificar. Nós somos salvos pela fé no que Cristo fez na cruz. Sendo assim, a fé é o compreender que Jesus veio ao mundo, levou os meus pecados sobre si, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, e que somente nele eu posso ser declarado justo e aceito por Deus. Logo, o valor da nossa fé está em seu objeto, está em Cristo e este crucificado. Amém? Deus justifica aquele que crê, não por causa do valor ou do tamanho da sua fé, mas por causa do valor daquele que é crido. E aquele que é crido é Jesus Cristo, pessoal. Amém? Mas por que tem que ser pela fé? Porque a justificação do pecador, porque a salvação do pecador tem que ser pela fé. Porque não pode ser pelas obras. A resposta se encontra na nossa condição diante de Deus. A palavra de Deus diz assim no verso 23, que a salvação ela só pode ser pela fé, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, o verso 23, estão destituídos da glória de Deus. Essa expressão aqui que Paulo usa no verso 23, quando ele vai falar sobre destituídos, quer dizer achados em falta. Amém? Não há nada bom em nós. Ao contrário do que a gente aprende, não há nada bom em nós. Não somente no sentido da prática, mas internamente também. O nosso coração, de onde vem, segundo a Bíblia, as nossas motivações, tudo, está tudo manchado pelo pecado, pessoal. Tudo manchado pelo pecado, nada se aproveita, absolutamente nada. Olha só o que é que a palavra de Deus diz sobre o ser humano quando ele diz que todos pecaram. Capítulo 3, se você puder me acompanhar aí, capítulo 3, versos 10 a 18, diz assim, certo? Aqui Paulo está falando uma descrição minha e sua, quando nós estamos à parte de Deus, quando nós estamos separados de Deus, certo? Essa é a condição de toda a raça humana, pessoal, certo? Não há um justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus.
Todos se desviaram, juntos se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é um sepulcro aberto, enganam com a língua, olha a mentira aqui que eu falei mais cedo. Debaixo dos seus lábios há veneno de serpente, a sua boca está cheia de maldição e amargura, os seus pés se apressam para derramar sangue, nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conhecem o caminho da paz, não possuem nenhum temor de Deus. Pessoal, isso aqui que Paulo falou, basta você abrir a internet, olhar os jornais, que você vai ver claramente isso aqui que está descrito, a condição da raça humana, certo? Talvez você possa pensar, mas e essas pessoas que fazem o bem, certo? Isso aí a gente vai estudar no nosso próximo encontro, se Deus quiser, mas é inegável isso que a palavra de Deus diz sobre o ser humano, certo? É inegável, a verdade que a palavra de Deus diz aqui, ela é vista na prática, pessoal, na prática, certo? Você vê, às vezes na sua própria vida, certo? Você vê a manifestação do que é o ser humano, certo? É por isso que tudo que fazemos não tem valor nenhum para a nossa salvação. A única alternativa é nós crermos em Jesus Cristo. Amém? A única alternativa é nós recebermos pela fé a justificação de Deus. Em segundo lugar, nós somos justificados pela graça. Amém? Nós somos justificados pela graça de Deus. Verso 24 diz assim, olha, sendo justificados por meio, gratuitamente pela graça, certo? Gratuitamente pela graça. Aqui eu gostaria de entrar propriamente no assunto da justificação, para trazer uma definição aqui para vocês, amém? Para explicar para vocês o que é justificação. Ele é um termo técnico, certo? Nós não estamos habituados com essa palavra no nosso dia a dia. Pelo menos para os crentes, não é uma palavra que a gente está habituado a ela ao nosso dia, mas não deveria ser assim, certo? Porque essa palavra, ela é central na fé cristã. É um tema central na fé cristã. Amém? Ela vai aparecer, olha só, essa palavrinha, pessoal, vai aparecer 39 vezes no Novo Testamento, sendo dessas 39, 29 vezes só na casa de Paulo. Certo? E era um tema de preocupação especial dele. Paulo ele falava sobre justificação constantemente. Então, o que é justificação? De maneira simples, pessoal, justificação, grave bem isso, certo? Grave bem isso. Justificação é o ato de declarar judicialmente que uma pessoa é justa. É o ato de declarar judicialmente que uma pessoa é justa, certo? Que ela vai cumprir perfeitamente todas as exigências da lei de Deus, certo? Ela é uma declaração que ela não acontece no coração humano, como é o novo nascimento, como é a regeneração, que a gente vai acompanhar no próximo estudo, se Deus quiser, mas ela vai acontecer no céu, no tribunal de Deus. Ela é um ato único, imediato e irrevogável, que acontece imediatamente quando nós cremos em Jesus. Não é um processo que leva a vida toda, isto é, você não vai se justificando diante de Deus ao longo dos anos, certo? Então, com isso, nós somos absolvidos de toda a culpa e condenação. Quando Deus justifica um pecador, ele simplesmente declara que a sua culpa foi cancelada e ele possui a justiça que Deus exige. Amém? Agora, toda a base para a condenação ela é cancelada, quer seja no passado, quer seja no presente, quer seja no futuro. Mas a gente viu anteriormente, se você está me acompanhando aí, que não somos justos. Amém? Que nós não somos justos. E se Deus é justo, certo? Se Deus é justo, Ele odeia os nossos pecados e deveria puni-los, certo? Deveria puni-los. Deus não pode simplesmente ignorar os nossos pecados.
Deus não pode simplesmente jogar o nosso pecado para debaixo do tapete, passar o pano. Ah, porque Deus é amor. Não, isso aí é contrário à sua natureza justa, certo? Se um juiz terreno ignorasse condenar um culpado, o que a gente iria pensar desse juiz? Um culpado por um crime grave, o que a gente ia pensar desse juiz? Que esse juiz é corrupto. Então, isso é contrário. Passar a mão na cabeça, passar pano para o pecado é contrário à natureza de Deus, certo? Se ele fizesse isso, pessoal, ele não seria Deus. Se ele fizesse isso, ele não seria Deus. Então, como é que um Deus justo pode declarar pessoas justas, visto que nós não somos? Como Deus pode declarar pecadores justos sem comprometer a sua natureza justa, certo? E não sei se você aprendeu assim, mas não é escolhendo entre a sua justiça e o seu amor. Não é escolhendo entre a sua justiça e a sua graça. Porque nos atributos de Deus não há divisão, certo? A sua graça, o seu amor não é contrário à sua justiça, à sua ira, à sua santidade. Não, mas a perfeita unidade nesses atributos. Mas a resposta para essa pergunta, certo, se encontra em quem Jesus Cristo é e em quem Jesus Cristo fez, o que Jesus Cristo fez. Certo? Deixa eu me explicar. Estão conseguindo me acompanhar, pessoal? Quem tiver conseguindo me acompanhar aí, tá? Vai dando ok. Bom, olha só. A justiça de Deus, ela vai exigir duas coisas de nós. Certo? A justiça de Deus, ela vai exigir duas coisas de nós. Em primeiro lugar, ela vai exigir a obediência perfeita à sua lei. Certo? A justiça de Deus, ela exige duas coisas, ela constitui duas coisas. Obediência perfeita à sua lei, certo? Obediência perfeita à sua lei, e a morte do pecador que quebrar essa lei. Okay? É isso que a justiça de Deus vai exigir de nós. Nós quebramos a lei de Deus constantemente, isso é fato. Nós estávamos debaixo de maldição por causa da nossa desobediência. Nós estávamos condenados à morte. Romanos 6, verso 23 diz que o salário do pecado é a morte, certo? Então o que é que Deus faz diante dessa situação? Deus envia o seu Filho, sendo ele verdadeiro homem e verdadeiro Deus, sem pecado, para cumprir a sua justiça, certo? Como? Jesus obedece perfeitamente à lei de Deus e morre a morte que era nossa. Ele de fato tomou o nosso lugar, levou os nossos pecados e sofreu a ira de Deus em nosso favor. Ele de fato é o nosso substituto. Com isso a justiça de Deus foi satisfeita. Olha o que a Bíblia, essa declaração de Isaías aqui, eu acho ela maravilhosa, da maneira como ele vai descrever sobre a morte de Cristo. Isaías capítulo 53, é um capítulo que ele é bastante conhecido, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores. E nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Foi levado por juízo opressor. E a sua descendência, quem a considerou? Pois ele foi tirado da terra dos viventes, ferido por causa da transgressão do meu povo. Deram-lhe uma sepultura com os ímpios e ficou com o rico na sua morte. Embora nunca tivesse cometido injustiça, nem houvesse engano na sua boca. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado,
apesar de ter sido dado como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E o fruto do trabalho e verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. Meu servo justo, lembra que eu falei o que é ser justo? Certo? Justificará muitos e levará sobre si a maldade deles. Nem Cristo é o verdadeiro justo. Então, com isso, a gente responde a pergunta anteriormente feita. Sendo justo, Deus não poderia simplesmente perdoar os nossos pecados sem executar a sua justiça. Por isso, nós vemos que Deus não ignorou os nossos pecados. Mas o que ele fez? Ele puniu eles em Jesus Cristo. Porque Cristo levou sobre si os nossos pecados na cruz. Então, quando nós cremos em Cristo, pessoal, Deus ele aplica a obra de Cristo, toda a obra de Cristo, a justiça que Cristo conquistou na cruz, conquistou por meio da sua vida e aplica em nós, e por isso ele pode nos declarar justos. Ele não vai declarar você justo com base na sua justiça. Não vai declarar por quê? Porque ela não serve de nada. Mas ele declara justo por causa da justiça de outro, por causa de que ele imputa em nós, ele atribui a nossa conta a justiça de Cristo. Ele atribuiu o nosso pecado a Cristo e ele, quando nós cremos, ele atribui a justiça de Cristo a nós. Certo? Ele nos vê através de Cristo. Ele vê aquele que crê através de Cristo. E Paulo continua dizendo, verso 24 ainda, tudo isso é feito gratuitamente pela graça. É feito gratuitamente pela graça. É como se ele dissesse assim, todos os que creem, olha só, todos os que creem são justificados grátis de graça. Ele dá ênfase na graça de Deus aqui. Essa é uma maneira de Deus calar toda a nossa arrogância, de achar que nós merecemos alguma coisa de Deus, de suas mãos. Plano, a maneira como Deus estabeleceu o seu plano de justificação, a maneira como Deus estabeleceu, a maneira como Ele estabeleceu como justificará pecadores, exclui todo o nosso mérito, absolutamente. Por isso que Paulo enfatiza a graça de Deus sempre. Amém? Em terceiro lugar, fundamento da nossa justificação. Esse é o nosso terceiro e último ponto, certo? Terceiro e último ponto. O fundamento da nossa justificação é o que Jesus Cristo fez na cruz. Citado do versículo 24, parte B, ao versículo 26, certo? Um fato é que sem a cruz, a justificação do injusto, certo? Que somos nós, seria impossível. Pois a única razão pela qual Deus justifica o pecador é que Cristo morreu pelos pecadores. Está em Romanos capítulo 5, verso 6. Então, para entendermos isso aqui, eu gostaria de analisar brevemente as três figuras apresentadas pelo apóstolo Paulo. Primeira figura é a figura do mercado de escravos, é a redenção. Amém? Verso 24, a parte B diz assim, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Redenção, pessoal, certo? Grave isso, redenção, grave isso, porque essa é uma palavrinha que é muito importante na nossa fé. Redenção significa o ato de você comprar um escravo pelo pagamento de um preço a fim de libertá-lo, certo? A obra de Cristo foi o ato e o seu sangue, a sua morte, foi o preço pago. Cristo nos resgatou da escravidão do pecado de Satanás, pagando o preço com a sua vida para que Deus pudesse nos declarar justos. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz em Marcos capítulo 10, verso 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido,
mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. Amém? Esse é o conceito de redenção. Segundo, é a imagem do templo, certo? Que no verso 25 ele vai dizer: a quem Deus ofereceu como sacrifício propiciatório por meio da fé, pelo seu sangue, para a demonstração da sua justiça. Na sua paciência, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Preste bem atenção aqui. Propiciação, pessoal, na Bíblia também, guarde essa palavra, que é uma palavra de importância central na nossa fé. Você encontra ela muitas vezes na palavra de Deus. Propiciação significa desviar a ira de Deus. Significa o desvio da ira de Deus. Significa tornar alguém favorável a outrem, certo? Deus estava irado conosco por causa dos nossos pecados, certo? A propiciação é o desviar dessa ira. E como esse desvio era feito? Como esse desvio era feito? Amém? Como esse desvio era feito? Há somente uma maneira de se desviar a ira de Deus. É pela morte do pecador. Há somente uma maneira. O pecador ele precisa morrer, certo? Para que a ira de Deus seja desviada. Mas no Antigo Testamento, Deus estabeleceu um sistema para que um animal fosse morto no lugar do pecador e com isso a ira divina fosse desviada. Isso apontava para o que Cristo iria fazer no futuro. A morte de Cristo remove o pecado, que é a causa da ira. Cristo, nosso substituto, foi o sacrifício perfeito dado por Deus para desviar a sua ira de nós. Nós lemos em 1 João capítulo 2, verso 2, diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Logo, o sacrifício de Cristo na cruz, ele cancelou, ele apagou os nossos pecados e desviou a ira de Deus de nós, fazendo com que fôssemos reconciliados com Deus para sempre. Pela morte de Cristo na cruz, somos feitos amigos de Deus, certo? E essa amizade só é possível porque Deus nos declarou justos pela cruz. Caso ele não tivesse feito isso, nós ainda seríamos seu inimigo, como a palavra de Deus fala em Romanos capítulo 8, certo? E observe, olha só, pessoal, observe com atenção aqui, que Paulo diz: antes Deus tolerava os nossos pecados, certo? Olha só, Deus deixou de punir os pecados anteriormente cometidos. Ele deixou de punir os pecados como eles mereciam anteriormente, certo? Mas uma vez que Cristo veio, e com ele a demonstração da sua justiça, nós aprendemos o que é justiça. Deus ordena agora, tanto a mim quanto a você, conforme Atos capítulo 17, verso 30, que todos os homens se arrependam. Nem que todos os homens em todos os lugares se arrependam dos seus pecados, certo? E a terceira e última figura, do verso 26, é a figura da cruz. Quando Paulo fala para demonstração da sua justiça no tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus, certo? A demonstração pública aqui. Essa palavra demonstração aqui, pessoal, ela vai falar sobre a revelação pública da cruz de Cristo, que anuncia a redenção do homem, o desviar da ira de Deus e o cumprimento da sua justiça. O texto também vai dizer que tal demonstração, certo? Verso 26, tinha o intuito de Deus ser justo, certo? Acompanhe comigo, verso 26, de Deus ser justo, ou seja, ele deveria punir o pecado para que a sua justiça fosse cumprida, e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Isto é, ele pode declarar justo aquele que crê. Com isso, Deus ele não compromete a sua justiça em nada, certo? E por que, pessoal, tudo isso que eu lhes ensinei é importante? Porque a justificação é importante nós entendermos e crermos nisso. Porque, olha só, vida eterna, paraíso, os novos céus e nova terra, certo? Os novos céus e nova terra,
ressurreição, tudo isso que Deus promete para a gente, só serão desfrutados por quem for justo diante de Deus, certo? E a única maneira de ser justo é somente por meio da fé em Cristo. Somente por meio da fé em Cristo, certo? Somente pela fé em Jesus. Nem somente pela fé em Jesus. Irmãos, esse tema, ele é de extrema importância para a nossa fé. Ele é tão importante que era dito, os reformadores diziam que a justificação somente pela fé é o artigo pela qual a igreja cai ou fica de pé. A minha oração é que depois de hoje você compreenda de uma vez por todas que ser aceito por Deus não é uma questão de mérito, não é uma questão de fazer isso ou aquilo, de deixar de fazer isso ou aquilo. Você precisa entender que você é um pecador miserável, que não é justo diante de Deus e só merece ira e juízo da parte de Deus sobre você. Certo? Mas talvez você possa pensar da seguinte forma, certo? Talvez você possa pensar que eu seja meio doido de estar falando isso. Aí você pensa assim, não, eu não acredito dessa forma. O nosso Deus é um Deus de amor, Ele não vai me mandar para o inferno. Eu não fiz nada de grave, certo? E essa aqui é clássica. Existem pessoas piores do que eu, certo? Existem pessoas piores do que eu. Eu, em comparação ao assassino, eu sou um santo. Ou eu sou menos pecador do que fulano, certo? Deixa-me fazer uma pergunta aqui para você, certo? Para você refletir comigo, certo? Se um réu de um crime, certo? Lá com o seu advogado, diante de um juiz, dissesse assim: Excelência, meu cliente cometeu esse crime, as provas mostram isso, mas tem criminosos piores do que ele. Ele cometeu esse crime, mas ele é um bom pai, ele é um bom marido. Você acha que esse argumento vai ter validade diante do juiz da sua sentença? Você acha que o juiz vai declarar que esse criminoso ele pode ser absolvido porque aquele crime que ele cometeu, ele é uma pessoa boa apesar do crime? Então, acho que isso vai servir de alguma coisa? Pessoal, eu acredito que não, certo? Apesar de ter juiz corrupto, no entanto, nós estamos falando do juiz de toda a terra, certo? Esse argumento é a nossa diferença. A diferença do homem pecador é que ele não vai ter um advogado para defendê-lo. Ele vai comparecer diante de Deus, ele vai prestar contas, e a sua defesa não vai servir de nada. Ele não vai poder se justificar tentando falar que ele praticava coisas boas, apesar dos pecados que ele cometeu. Não vai. E uma das razões que nos leva a pensar dessa forma, eu gostaria que você pensasse comigo aqui nesse momento, é que embora nós saibamos na teoria que nós somos pecadores, ou que no máximo nós cometemos algumas falhas. Nós somos pessoas boas, mas nós cometemos algumas falhas, certo? Nós não vivemos segundo essa realidade. Nós não vivemos segundo essa realidade. Na nossa mente, como é que a gente vê o pecado? Como um pequeno deslize, algo sem importância, certo? A gente vê assim porque nós constantemente pensamos que o pecado é cometido contra o nosso próximo, certo? Mas não, o pecado em última instância é cometido contra Deus, certo? Então, como é que a gente vê o pecado como sendo algo de pouca importância, um pequeno deslize, por assim dizer? Nós achamos que nós merecemos algo de Deus. Mas deixe-me ensinar algo para você. A pessoa que você deve se comparar para ter certeza, para saber que é um pecador miserável e horrível, não é fulano, não é Beltrano, não é A ou B, certo? Porque você fazendo isso, você pode até ser melhor, moralmente falando, do que uma pessoa, do que A, do que B,
certo? Mas o padrão que você deve se olhar para ver que é um pecador miserável, e aqui eu estou falando, mas eu não estou excluindo a ação do Espírito Santo para nos convencer do pecado, certo? Mas o padrão que você deve se comparar é o padrão de Deus, pessoal, certo? É a sua lei. Se ponha do lado da lei de Deus, que reflete o seu caráter santo e justo, e se compare com isso, certo? Você mente? Certo? Você mente? Você já tomou o nome de Deus em vão? Você já desobedeceu os seus pais? Você odiou alguém? Você consegue perceber que por natureza nós somos culpados diante de Deus? Por natureza nós somos culpados diante de Deus. Somos culpados porque nós herdamos a culpa de Adão, e nós somos culpados porque nós desobedecemos a Deus na prática. E talvez você possa falar assim, mas eu não sinto nenhum sentimento de culpa, eu não me sinto culpado diante de Deus. Pessoal, olha só, quando eu falo de culpa, eu não estou me referindo a uma culpa psicológica apenas, embora a gente não descarte, mas a nossa culpa diante de Deus é uma culpa objetiva, certo? Ela independe de nossos sentimentos e emoções, primariamente, certo? É uma culpa real, porque nós quebramos a lei de Deus. Francis Schaeffer, um teólogo do século XX, sobre o pecado e a culpa do pecado, ele diz o seguinte: o problema básico da raça humana é pecado e culpa. Uma culpa moral real, não apenas o sentimento de culpa, e um pecado moral real, porque pecamos contra o Deus que está presente em um Deus santo. Mas a boa notícia diante de tudo isso é que Deus nos declara justos gratuitamente pela fé em Jesus. Talvez você ainda não tenha entendido essas coisas até hoje, e tenha buscado ser aceito por Deus por meio de sua obediência. Só que a verdade que a palavra de Deus nos traz é que você não tem nada a oferecer a Deus. Só uma coisa que você pode fazer: se humilhar diante de Deus. Reconhecer que não tem nada para dar a Ele. E com isso receber da sua parte plena, completa e eterna aceitação pela fé em seu Filho. Quando você crê em Jesus Cristo, sem confiar nas suas boas obras, nas suas boas ações, nas suas vidas à igreja, nas suas caridades, no seu andar na linha, Deus o declara justo, quite com a sua lei, sem dever um centavo, porque Jesus pagou tudo por nós. A justiça de Deus, por meio de Cristo, nos perdoa completamente, sem exigências, não importa o que você fez, faz ou fará. Somente creia e receba pela fé a justiça de Deus. Receba pela fé a justiça de Deus. Tudo é de graça, pessoal, tudo é de graça. Mas talvez você possa perguntar, argumentar assim, você possa pensar assim, certo? Porque se a gente não compreender corretamente, a gente vai pensar que se é pela graça, logo a doutrina da justificação somente pela fé pode dar a ideia de que o pecado pode acontecer. Porque esse pode ser um argumento que você possa querer usar, dizendo assim, olha, eu sou aceito por Deus, sou declarado justo sem fazer nada, além de crer em Jesus, certo? É somente isso, eu creio em Jesus. Olha, se é assim, então eu posso viver da maneira que eu quiser, eu posso viver em pecado. Por quê? Porque se Deus me aceita não com base por meio de quem eu sou, o que eu faço, então eu posso viver no pecado. Mas isso não é verdade, pessoal. Amém? Isso não é verdade. Por quê? Porque a justificação, ela vem junto com o novo nascimento. Ela vem junto com a transformação do coração. A pessoa justificada, ela vai buscar viver uma vida de gratidão a Deus. Ela não vai se perguntar o quão próxima do pecado ela pode ficar. Pois ela entende o pecado e o quão grave ele é, mas ela vai perguntar o quão longe do pecado ela deve ficar, quão longe do pecado ela pode ficar
no seu namoro, no seu casamento, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, nos seus relacionamentos com seus amigos. E olha isso aqui, a obediência a Deus é uma resposta à sua graça salvadora que Ele demonstrou a nós por meio de Jesus Cristo. A obediência, ela nunca é a causa da salvação, guarde isso, certo? Obediência não salva. Obediência não salva. O que nos salva é a fé em Jesus Cristo. Obediência é fruto da fé. Obediência é fruto da fé que salva. Amém? Obediência é fruto da fé que salva. Ela vem da fé. Ela nunca pode ser adicionada à nossa fé. Obediência a Deus nunca pode ser adicionada como a causa da nossa salvação. Vou dar um exemplo para você aqui. Pense que você morava num país, certo? Quando você mora num país, você deve seguir as leis desse país. Amém? Você deve seguir as leis desse país. Mas, de repente, você vai se mudar para uma outra região, um outro país. Quando você vai para esse outro país, você vai ter que se adaptar às leis desse país. Você vai ter que seguir as leis desse país. Certo? Olha o que a Bíblia nos ensina. Antes, certo? Vou usar esse linguajar. Nós estávamos no país das trevas, no império das trevas, seguindo a lei do pecado. Agora, Deus nos salva, nos justifica, a gente entendeu o que é justificação, e nos leva para o seu reino. Agora nós seguimos a lei do seu reino, não para que nós sejamos aceitos ou feitos cidadãos do seu reino. Por quê? Porque Ele nos fez, foi Ele que nos fez cidadãos do seu reino pela sua graça, quando nós cremos. Certo? Para a gente não pensar que pelo fato da justificação ser pela graça, por meio da fé, e que não depende de nós, Deus nos salva gratuitamente, como a gente aprendeu, não por obras. Olha como é que Paulo descreve a vida de justificado. Capítulo 6, se você puder acompanhar comigo, acompanhe a leitura comigo da palavra de Deus, certo? Capítulo 6, diz assim, versículo 1 a 13, certo? É uma leitura um pouco longa, então eu peço que o pessoal me acompanhe aí. Que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça se manifeste? De modo nenhum. Nós que morremos para o pecado, como ainda viveremos nele? Ou ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos para a glória de Deus Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Verso 5. Porque se fomos unidos a ele na semelhança de sua morte, certamente também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído, a fim de não servirmos mais ao pecado. A fim de não servirmos mais ao pecado. Verso 6. Pois, olha só, quem está morto foi justificado do pecado. E se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabendo que, tendo sido ressuscitado dentre os mortos, Cristo já não morre mais. A morte não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, morreu para o pecado de uma vez por todas. Mas quanto a viver, vive para Deus. Aí olha o que Paulo faz, a conclusão que Paulo chega aqui. Certo? A aplicação que Paulo chega aqui no capítulo 6. Assim também considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Verso 12. Portanto, não reine o pecado em vosso corpo mortal, a fim de obedecer aos seus desejos. E o verso 13. Tampouco apresenteis os membros do vosso corpo ao pecado como instrumento do mal, mas apresentai-vos a Deus como vivificado dentre os mortos, e apresentai os membros do vosso corpo a Deus como instrumento de justiça. Você consegue entender? Uma pessoa que foi justificada, ela vai buscar viver em santidade, pessoal.
não para ser salvo, não para ser justificado, porque Deus já o justificou, mas como fruto, como resposta de gratidão a Deus. Então, se você foi justificado por Deus, talvez você precise chegar hoje diante dele e não para ser justificado, porque a justificação nós aprendemos que ela é de uma vez e para sempre, ela não pode ser anulada. Se um dia você creu em Cristo verdadeiramente, você pode chegar diante dele por meio de Cristo e dizer: Senhor, eu não tenho vivido como eu deveria, eu não tenho vivido em gratidão a tão grande salvação que tu me ofereceste. Por isso eu peço que me perdoe, Senhor. Renova meu coração para que eu possa viver para a sua gloriosa graça. Irmãos, essa é uma notícia maravilhosa. Cristo removeu o fardo de tentarmos ser aceitos por Deus pela nossa obediência. Não tente viver assim. Não tente ser aceito por Deus, não tente entrar no céu obedecendo, fazendo bem, porque você não vai conseguir, porque você não tem o padrão que Deus exige. Você vai falhar miseravelmente. Não se pergunte: o que é que eu tenho para oferecer a Deus? Você não tem nada. Ou como é que eu vou tentar conquistar o meu lugar no céu fazendo bem na terra aqui? Você não vai conseguir. Por isso, a única alternativa que você tem é dizer: Senhor, estou aqui de mãos vazias, eu não tenho nada para oferecer a Ti, pois tudo vem de Tuas mãos. Eu te dou graças por Jesus Cristo, o meu Salvador, o meu justificador, pois por meio dele Tu me recebes, perdoas e transformas, sem exigir nada em troca, senão somente que eu creia que Teu Filho pagou o preço dos meus pecados de uma vez por todas e para sempre. Em glória somente a Deus por isso. Irmãos, é por isso que o Deus santo e justo aceita pecadores como eu e como você. Eu desconheço uma demonstração de amor maior do que essa. Eu desconheço uma demonstração, e nem mesmo se eu procurasse por toda a eternidade, eu jamais encontraria um amor semelhante a esse de Deus. Que Ele demonstrou ao entregar o seu Filho Jesus para morrer numa cruz sangrenta, para que Ele pudesse declarar pecadores justos como eu e você. Para que Ele pudesse declarar justos pecadores que crescem no seu Filho. Olha o que diz, isso aqui, se você quiser saber o que é a definição de amor, eu vou dar para você aqui, certo? Romanos capítulo 5, versos 6 a 8. Ora, quando ainda éramos fracos por causa do pecado, Cristo morreu pelos ímpios no tempo adequado, porque dificilmente haverá quem morra por um justo, pois talvez alguém até ouse morrer por quem faz o bem. Olha só essa definição de amor. Mas Deus prova o seu amor para conosco, ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Amém? Portanto, se você estiver me ouvindo agora, e você ainda não ainda não se entregou a esse Deus de amor, hoje é o dia de você se arrepender dos seus pecados. Hoje é o dia de você crer em Jesus Cristo. E não pense, pessoal, que você vai estar dando uma chance a Deus. Você não vai estar dando uma chance. Será que eu entrego a vida a Jesus? Será que eu vou dar uma chance a Deus? Não, pessoal. Você não está dando uma chance a Deus. É você quem precisa pedir uma chance a Deus. Porque se Deus não te der uma chance, você estará perdido eternamente. Mas a boa notícia é que Ele não rejeita aqueles que vêm a Ele com o coração quebrantado, com o coração arrependido, confessando o seu nome. Amém? Não rejeita o chamado de Deus esse dia. Não rejeita, porque caso contrário,
certo? Talvez você possa pensar assim, lá vem ele falar sobre império, como todo crente. Isso é uma verdade que a Bíblia fala. É uma verdade que a Bíblia fala. Se você rejeitar a oferta de Deus, o chamado de Deus ao arrependimento e à fé em Jesus Cristo, você mesmo terá que pagar eternamente pelos seus pecados num lugar que, segundo Jesus Cristo, o fogo não se apaga e há ranger de dentro. Você terá que pagar eternamente pelo seu pecado, certo? Pelo seu pecado. Aí você possa perguntar assim, como é que eu vou pagar eternamente pelos meus pecados? Certo? Porque a condenação é eterna. Certo? Se eu cometi um pecado, por exemplo, pessoal, porque a penalidade do pecado, ela é proporcional àquele contra quem nós pecamos, certo? E como eu falei anteriormente, por mais que a gente pegue contra o nosso próximo, em última instância, o nosso pecado é contra Deus. O exemplo que a Bíblia traz é o caso de Davi. Davi adulterou, Davi assassinou, cometeu assassinato, Davi mentiu, certo? Mas no Salmo 51, quando ele vai confessar o seu pecado, ele diz o seguinte: Senhor, contra ti somente eu pequei, certo? E como? Porque o nosso pecado ele tem uma gravidade eterna. Porque a condenação do nosso pecado é eterna. Porque aquele contra quem nós pecamos é eterno. Por isso que a condenação do nosso pecado é eterna. Porque ela é proporcional ao Deus eterno contra quem nós pecamos. Então, se você rejeitar essa oferta de Deus para que você se arrependa dos seus pecados e creia em Jesus Cristo para ser salvo, você mesmo terá que pagar pelos seus pecados num lugar que, segundo Jesus, o fogo não se apaga e há ranger de dentro. Exatamente porque você recusou o presente de amor que Deus lhe ofereceu. Amém? Nosso estudo, pessoal, de hoje foi até aqui. Tá? Se você tiver alguma dúvida, essa live vai ficar salva aí. Você pode deixar sua dúvida, sua pergunta aí nos comentários, e depois eu entro e respondo. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te louvar. Te louvar porque a nossa salvação não depende de nós. Pois se dependesse, nós estaríamos perdidos há muito tempo. Louvamos e bendizemos o teu santo nome, te dando graças por meio de Jesus Cristo e por Jesus Cristo. Porque ele morreu em nosso lugar. Por meio dele tu nos aceita e declara justos. É isso que eu oro e te agradeço, Senhor, pelo teu Filho Jesus Cristo. Que essa verdade que eu ensinei pela sua graça possa ficar em nossos corações para a louvor e glória do teu nome. É isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe vocês, pessoal.